Queridos e queridas, como é que estão? Belezinha? Bora para mais uma parte aqui dos nossos vídeos. Agora, finalmente, nós vamos começar a falar sobre polinômios, né? Pelo menos nesta parte, que é a 2.4. Nós vamos falar algumas coisas, como, por exemplo, reconhecer o grau de um polinômio, né? Quando a gente falar qual que é o grau do polinômio, né? Vamos reconhecer o bendito. Manipular polinômios algebricamente, então quais são as contas que podemos fazer com os polinômios. Ainda não vamos entrar na parte dos polinômios racionais, tá? Então vai ter um polinômio em cima dividido por um polinômio embaixo, pelo menos por enquanto não, a gente só vai tratar sobre soma, subtração e multiplicação ainda, tá? Não vamos entrar na parte de divisão. Explicar a conexão entre fatoração e os zeros do polinômio e determinar o comportamento de px, neste caso o nosso polinômio, né? Quando p for um polinômio e o valor que a gente está entrando na variável ele for muito grande, né? Às vezes isso acontece e isso nós vamos colocar aqui na parte dos polinômios. Primeiro de tudo, o que cacete é um polinômio? Nós já vínhamos trabalhando com polinômios desde sempre, né? Desde o começo, né? Tirando a parte quando nós temos mais de uma variável, mas o polinômio nada mais é que eu ter uma função, né? Neste caso p de x, esse p a gente está tratando como polinômio. Nessa que nós temos podemos ter ou não, né? Uma determinada constante, né? Neste caso não é um multiplicador, é só um valor, né? Então eu vou chamar ele aqui de a de 0, mas eu vou ter um outro multiplicador que eu vou chamar de a de 1 com o meu x, neste caso é somente o próprio x mesmo, então é este valor aqui ao qual está entrando, né? Mas este mais pode ser tanto uma soma quanto uma subtração, tá? Mas ainda assim é uma sucessão de multiplicações e somas, tá? E uma subtração, desculpa. Então eu vou ter aqui um A2 x elevado ao quadrado mais A3 x elevado ao cubo e assim sucessivamente. Aí eu tenho AN, né? Então eu posso ter N multiplicadores, né? E todos estes benditos aqui eles têm que ser diferentes de zero. Porque se for zero, esse número aqui ele não entra, tá? Eu vou explicar isso mais para frente. Então eu vou ter aqui AN xN. Veja que assim, quando a gente está tratando de um polinômio, pelo menos até agora o que nós estamos trabalhando, este x aqui é o mesmo que está entrando aqui no parâmetro da nossa função. Então, assim, nós podemos colocar aqui, sei lá, um valor de 2, e esse 2 será trabalhado em várias partes do nosso polinômio. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio, eu vou criar um polinômio, vou inventar um polinômio aqui, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, 3x ao quadrado menos x mais 15, por exemplo. Isso daqui é um polinômio. Um outro polinômio, x mais 12, é um polinômio. 3 é um polinômio. Tudo isso daqui são polinômios. Aí, quando a gente está... E veja que a gente está tratando do x normal aqui. Então, este x ele vai passar por um quadrado e mais um multiplicador, né? Esse x vai fazer uma subtração, por exemplo, esse daqui. Então, vamos considerar que neste cálculo aqui que eu estou colocando, eu estou passando o p, eu estou passando, para ser fácil, estou passando 2. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 2 elevado ao quadrado, aí eu vou ter menos 2 mais 15, por exemplo. Este daqui é a bendita da minha conta. Então, eu tenho 4 vezes 3 vai ser 12, menos 2 vão ser 10, mais 15 serão 25 aqui, né? Só para ver se eu não estou fazendo errado. 4 com 12 menos 2, tá certo? Então, são 25, por exemplo, o resultado que eu teria aqui. Ah, se eu colocasse um 3, seria 3 com não sei o que, com não sei mais quanto. Ah, se eu tivesse, por exemplo, a menos 7x elevado à oitava potência, menos x elevado à quarta, mais 48x à segunda potência, e só isso. Veja que eu não preciso ter exatamente uma constante, eu não preciso ter... A constante que eu digo é este valor aqui, por exemplo, aqui este 15, ao qual ele não está sendo multiplicador de nada, tá? É só ele que está ali. E eu tenho todos esses valores aqui. Eu tenho potências de 8, potências de 4, não precisa exatamente ter uma sequência de potências. Ah, se eu tenho que ter um 8, então eu tenho que ter um 7, então eu tenho que ter um 6, então eu tenho que ter um 5. Se você for interpretar de uma outra forma, por exemplo, vamos colocar que eu tenha, sei lá, x à quarta mais x à segunda mais 3, por exemplo. Pode ser que eu tenha, o que eu tenho? Eu posso ter x à quarta mais 0x à terceira mais x à segunda mais 0x mais 3.
Veja que como eu estou multiplicando por zero, esse x a cubo morre, como eu estou multiplicando por zero, esse x morre. E aí vira exatamente essa conta que está aqui em cima. Beleza? E só uma última parte, né, que a gente já tratou, já que nós já estamos aqui, qual que é o grau de um polinômio? O grau de um polinômio, o grau que nós notificamos, que verificamos o bendito de um polinômio, é o maior expoente. Então, por exemplo, se eu tenho este polinômio que nós criamos aqui, que é este bendito, então qual que é o polinômio dele? Ele é segundo grau, porque ele tem um expoente 2. Este outro aqui é de oitavo, né? Nós tratamos como um oitavo grau, né? Neste caso, porque ele tem o expoente, o maior expoente desse meu polinômio é o 8. Aqui também, nós temos o expoente, o maior expoente é o 4, então ele é de grau 4, né? Não quarto grau, ele é de grau 4, aqui ele é de grau 8, e aqui nós temos um polinômio de grau 2. Beleza? Então é assim que nós identificamos, falamos um pouquinho sobre os polinômios, e é assim que nós identificamos o grau de um polinômio. Nada de muito excepcional, nada de muito difícil, pelo menos por enquanto. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até mais.